Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. O nosso convidado de hoje, Delano Coimbra, assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Delano, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Bom dia. Bom dia. É um prazer a gente estar aqui e poder esclarecer algumas questões, né, que estão aí. É um assunto do momento, né, terceirização, com várias manifestações. É um projeto que está no Congresso há mais de 10 anos, né, e está gerando bastante celeuma. E é um prazer estar aqui. Ok, muito obrigada. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Para você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida, sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Delano, antes de a gente começar aqui a nossa discussão sobre esse tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua profissão, sobre o seu trabalho e a missão da FEComércio São Paulo hoje. Eu sou consultor da FEComércio já há alguns anos e presto serviço também para outras empresas. E a missão da FEComércio, ela é basicamente dar uma assistência aos 155 sindicatos patronais filiados, que por sua vez repassam toda a orientação que é coletada para as empresas filiadas a cada um desses sindicatos. Então, em todas as áreas, né? Seja trabalhista, fiscal e orientação geral com relação aos negócios. Ok. Bom, hoje nós vamos falar sobre terceirização e o PL 4.330, que regulamenta o setor no Brasil e está em votação na Câmara dos Deputados. Nossa primeira pergunta parece bem simples e óbvia, mas é sempre bom a gente falar aqui, Delano, porque há uma falta de entendimento, né, de uma forma geral, do que é a terceirização. Então, gostaria que você falasse para a gente o que é a terceirização. A terceirização é uma opção que toda empresa tem de repassar uma parte do seu trabalho, ou uma área, ou um setor da empresa, para uma outra empresa, para que ela se foque no objetivo principal da empresa, né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, as empresas que têm call center, elas normalmente estão terceirizando, né? Então, ou empresas que estão fazendo serviço de call center, né? Muita gente já deve ter percebido, né, quando liga para qualquer serviço de atendimento ao consumidor, vê que é uma pessoa que está lá para dar um atendimento e que não é da empresa. Ela está treinada para exatamente passar as orientações, as informações que a empresa passou para essa empresa terceirizada. Esse é só um exemplo. Então, qual que é a vantagem da terceirização para o empresário que toma essa iniciativa? Muita gente pensa que é para economizar recursos, né? Que seria mais barato. Ele não vai ter que mexer com folha de pagamento, vai reduzir os encargos, vai reduzir as despesas, mas normalmente aquele empresário sério, ele vai terceirizar uma área que existe uma empresa especializada naquilo. Por exemplo, hoje a maioria das empresas que tem área de TI, elas estão terceirizando essa área com o pessoal especializado nessa parte de informática. Eles ganham espaço dentro da empresa, porque não precisa ter um pessoal lá full-time, empregado, e também conseguem agilizar mais o seu negócio principal, né? Eles não precisam de tanto espaço dentro da empresa.
Quais são os modelos, ou melhor, quais são as modalidades da terceirização hoje, Delano? Ou quais são as principais modalidades? Veja, você pode terceirizar, vamos dar um exemplo assim, uma construção civil, né? Você, hoje uma empresa construtora, ela contrata normalmente uma empresa para fazer as fundações, outra para fazer a terraplanagem, outra que faz a remoção de entulho, outra que faz a concretagem. O que fica sob o domínio da empresa é exatamente a coordenação de tudo isso, né? Algumas áreas ela faz por conta própria, né, com funcionários próprios, outros ela terceiriza para exatamente ganhar agilidade, e não é só visando a economia de recursos, não, para ganhar agilidade e para também não ter que lidar com tanta burocracia, né? Hoje a CLT, para quem tem empregado, ela gera uma série de obrigações e custos e encargos, né? Ela, estrategicamente, ela repassa isso para a empresa contratada, e assim ela tem mais agilidade para poder tocar o seu negócio principal. Delano, você pode explicar para a gente o que é atividade meio e atividade fim dentro da terceirização? Essa é uma questão que surgiu por conta de julgamentos da Justiça do Trabalho, né? Hoje a gente está num regime jurídico de liberdade de iniciativa, garantido pela Constituição, liberdade contratual. Isso quer dizer o quê? O empresário é que por definição, ele é que tem o risco do negócio. Então, ele é que deve saber o que terceirizar, se terceirizar e quando terceirizar. Esse é o nosso regime: liberdade de iniciativa, liberdade contratual. O que a Justiça do Trabalho definiu já há algum tempo, através da súmula 331, que as empresas só podem terceirizar a atividade meio, sem definir o que seja isso. Não pode terceirizar a atividade fim, que teoricamente é aquela atividade que consta do seu objeto social. A atividade principal ela não pode terceirizar. E o problema maior para as empresas, por esse conflito, quer dizer, você tem um sistema constitucional que te garante liberdade de terceirizar o que você quiser, de acordo com o seu negócio. Você é um empresário, você é que tem o risco daquele negócio ir para frente ou não. E aí vem a justiça e fala, não, você só pode terceirizar isso e não aquilo. É complicado. Tanto que tem uma empresa que conseguiu chegar até o Supremo, e o Supremo vai decidir se ela podia ou não terceirizar a atividade fim dela, como ela fez. Pode ser falado qual é essa empresa? Olha, se eu não me engano, é a Cenibra. O Supremo em breve deve definir essa questão. Que é setor de... Agora eu não me recordo qual é o setor, mas ela é uma empresa de Minas. E se ela... O que o Supremo vai decidir é se ela podia ou não ter terceirizado a atividade fim, né? Por quê? Porque a Constituição garante essa liberdade de terceirizar o que ela bem entender, porque o risco do negócio é do empresário. Então não se sabe bem o que é atividade meio ou fim. Daí se fala, né, todo o mercado fala em insegurança jurídica que essa situação causou, né? A súmula diz, e a Justiça tem várias decisões em reclamações trabalhistas, dizendo que você só pode terceirizar a atividade meio. Tá bom, mas o que é isso? Né? Fica ao alvedrio do juiz. Cada juiz, né, tem uma cabeça diferente do outro, né? Tem juízes com vocação, tem outros juízes que não têm vocação, né? Se você aplicar um teste vocacional, alguns não vão passar. Então isso gera uma preocupação, e a regulamentação
em lei, vai trazer uma segurança nesse sentido. Ela no momento, como o texto está, no momento, ela autoriza você terceirizar qualquer atividade da sua empresa. Você é o empresário, você decide, né? Mas há muita gritaria contra esse princípio que está na lei. Delano, a gente volta a falar sobre essa questão da atividade meia, atividade fim no nosso segundo bloco. Antes aqui de encerrar nosso primeiro bloco, eu gostaria que você falasse também hoje quais são os setores que mais contratam trabalhadores terceirizados? Bom, o campeão que contrata mais terceirizado é o poder público, né? União, estados, municípios, e por incrível que pareça, o projeto de lei não vai se aplicar aos órgãos públicos, à administração direta. O projeto de lei, do jeito que está o texto aprovado até agora, ele só se aplica para empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vai se aplicar, por exemplo, para uma Petrobras. Não vai se aplicar para órgãos públicos, ministérios, secretarias, prefeituras, secretarias de Estado, secretarias de governo, de município. Então, hoje você tem uma quantidade enorme de terceirização no serviço público, né? Seria número 1. Exatamente. O primeiro setor, a nossa avaliação, é o serviço público, né? E ele faz isso também para ter agilidade. Em vez de ele fazer um concurso público, ele terceiriza, faz uma licitação e contrata uma empresa para prestar determinados serviços. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Por que, por exemplo, o setor público contrata tanto terceirizados, né? E aí depois eu gostaria que você respondesse também, se você puder elencar, sei lá, o número 2, número 3 de setor que contrata trabalhadores terceirizados. Tá e certo. você respondia que o setor público contrata mais terceirizados justamente para não mais convocar o concurso público? Exatamente. Com o concurso público, ele vai ter algumas questões. Ele vai ter... o servidor público ele fica sujeito à estabilidade, se bem que ele pode contratar também pela CLT, fazer o concurso público e contratar como empregado e não como servidor, né? Ele não é estatutário, sim seletista. Mas o concurso público, ele dá mais trabalho, é mais demorado, e uma licitação você faz de forma mais rápida, mais objetiva, concentrada, né? E tem essa facilidade, que também tem empresa privada, de se o terceirizado não está fazendo um bom serviço, você pede para a empresa prestadora e ela substitui na hora. É muito mais rápido e ágil do que você demitir um empregado, né? Okay. Bom, no próximo bloco você fala para a gente aí quais são os outros setores que também mais contratam trabalhadores terceirizados. Okay? Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa, com o nosso convidado Delano Coimbra, assessor jurídico da FEComércio São Paulo. Delano, continuando aqui o nosso bate-papo, você pode elencar para a gente, por exemplo, quais são outros setores que mais contratam trabalhadores terceirizados hoje?
E por quê? Veja, a gente não tem um levantamento assim específico com relação a isso. A FEComércio, ela representa tanto empresas comerciais como também prestadoras de serviço, né? Ela e por essa razão ela acha que até está bem equilibrado o texto do projeto. Ele ainda merece alguns reparos, né, algumas correções, alterações, mas ele é um texto que está adequado e atende as três partes: trabalhador, empresa de terceirização e empresa tomadora. Mas voltando à sua pergunta... Na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre quais os outros setores que mais contratam trabalhadores terceirizados, mas a gente pode falar especificamente do setor de comércio, que é o setor que você trabalha, por exemplo. Perfeito. Né? Qual é a característica da terceirização dentro do setor de comércio? É diferente, por exemplo, no setor industrial? É um pouco diferente, porque o comércio ele tem uma estrutura diferente, né? A área que mais terceiriza hoje é o comércio atacadista. Então, ele trabalha com grandes depósitos, grandes galpões para estoque de mercadorias, e ele terceiriza o transporte, a logística, né, de entrega das mercadorias, e para não perder o foco na sua atividade principal, que é a contratação e a venda dos seus produtos. Então, essa área é terceirizada. No comércio varejista, o que é terceirizado normalmente, por exemplo, é a área, dependendo do porte da empresa também. A gente tem que imaginar que tem empresas pequenas, né, de comércio, com menos de 10 funcionários. Essas terceirizam praticamente só a manutenção, que é o normal, né, dos equipamentos e aqueles serviços básicos, né, de limpeza, área de informática. No caso das grandes empresas, elas terceirizam algumas áreas, por exemplo, como eu já falei, o call center, as que têm call center, a área de RH, tem muitas empresas que estão terceirizando a área de RH, e também a parte contábil e fiscal, né? Você tem um escritório contábil e não um contador dentro da empresa. Entendi. Delano, você pode falar um pouco quais os impactos da produção da terceirização na mão de obra hoje? Olha, o Diese fez um estudo que está sendo divulgado agora, nesses últimos dias, no sentido de que o trabalhador terceirizado estaria recebendo, na mesma função do empregado seletista, 24% a menos de salário, né? Eu não peguei com detalhes as áreas que foram analisadas. Isso é possível? Pode ser que aconteça, porque você tem vários dissídios coletivos com pisos diferentes, né? Dependendo se é uma área em que a especialização da mão de obra, isso não vai acontecer. O salário tende a ser equiparado com o de empregado. É um salário maior, um profissional mais qualificado. Nas áreas de baixa qualificação, isso pode acontecer por causa da variação dos pisos das categorias, né? Você tem uma empresa comercial, né, que você contrata um pessoal que não é da área do comércio, então ele vai ter um salário diferente e um piso diferente, um dissídio e um sindicato diferente. Na visão da FEComércio, a terceirização representa uma precarização de trabalho? Não. Ela representa uma especialização do trabalho, inclusive recomendada pela OIT na Convenção 117. Essa é uma convenção que foi ratificada
pelo Brasil em 1970 e ela prevê especificamente que ela trata dos aspectos sociais do trabalho e uma das suas disposições ela está dirigida para especialização, que é o ideal, é a especialização do trabalho. A terceirização, ela propicia isso. Você vai ter técnicos cada vez mais especializados para fazer uma parte de uma grande estrutura de produção. Ok. Bom, quais os referenciais legais da terceirização no Brasil que regram as modalidades e disputas judiciais no país até o momento? Você pode falar sobre isso? Eu já mencionei inicialmente que você tem um sistema hoje jurídico que a Constituição permite você terceirizar qualquer área e a Justiça do Trabalho, através da súmula 331, não permite, né, você terceirizar qualquer área. A orientação dela é jurisprudência. Isso foi criado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não é órgão do Poder Legislativo. Ele praticamente legislou, né, no vácuo da lei, como não há legislação sobre terceirização, ele tentou orientar o mercado com essa súmula, dizendo que você só pode terceirizar atividade meio. Então, hoje as empresas, elas consultam normalmente os escritórios de advocacia para saber, olha, qual é o risco que eu tenho se eu terceirizar esta área ou aquela área. Eu corro o risco de reclamação trabalhista. Essa área que eu vou terceirizar, a justiça pode entender que é uma atividade fim ou atividade meio, né? Então, isso é tudo uma área cinzenta e que seria bom ter uma lei, como esse projeto que está em andamento, para definir claramente. Eu não acho, por exemplo, que o empresário vá ficar descontente se tiver na lei que ele só pode terceirizar a atividade meio. Não é esse o problema. O problema do empresário é ele ter segurança de que ele vai poder terceirizar uma área e sem risco, né, de ser questionada essa opção empresarial por uma futura reclamação trabalhista. Delano, quais os impactos que essas indecisões causaram para a economia brasileira ou propriamente para o setor de terceirização? Hoje, o impacto é ruim, principalmente na visão do poder público, do governo. Quem está acompanhando a tramitação do projeto de lei que está no Congresso está sabendo, por exemplo, que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele está fazendo gestões junto ao Congresso partindo do pressuposto de que as empresas prestadoras de serviço elas não têm capacidade econômica, não vão recolher os impostos devidos. Então, para que a empresa tomadora do serviço retenha todos os impostos e recolha os impostos, o que não tem muito cabimento, né? Precisa ter fiscalização, né, ainda que seja por parte da tomadora, né, com relação a isso, mas o governo parte do pressuposto de que as prestadoras não vão recolher os impostos, então a tomadora vai ter que recolher. E não é bem assim. Você tem que ter um sistema em que, e principalmente agora com o e-social, com praticamente toda a área de tributos e área social informatizada, tudo online, tenho como governo cruzar dados e fiscalizar as empresas. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil.
Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepress, na Praça Padre Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Voltamos com o último bloco do programa Sindepress Entrevista. Agora vamos falar sobre o projeto de lei 4.330, que regulamenta o setor de terceirização no Brasil e está em votação na Câmara dos Deputados. Delano, quais são os principais pontos discutidos, polêmicos desse projeto hoje? Bom, além da questão de atividade meio, atividade fim, definir claramente o que é isso, que ainda não está definido no projeto, né? E que é importante, né? Saber o que pode ou não ser terceirizado. Outro ponto polêmico é com relação às garantias, né, que as empresas têm que dar para que o trabalhador terceirizado tenha a tranquilidade de que todos os direitos dele vão estar respeitados. Hoje não existe uma regra sobre isso, mas o projeto de lei prevê que no início do contrato, a empresa que vai prestar o serviço tem que fazer um depósito de 4% do valor global do contrato para garantir o cumprimento de todos os direitos sociais do trabalhador. Fundo de garantia, previdência social, férias, horas extras, 13º, etc. Então, se o contrato, por exemplo, é por prazo indeterminado, a outra opção da lei também, então não há um valor global do contrato, porque ele não tem um prazo, a tomadora vai poder reter 6% do valor da fatura todo mês para garantir o pagamento desses encargos sociais incidentes sobre os trabalhadores terceirizados. Então, todo mês ela retém esse valor. Outro ponto polêmico, agora do lado das empresas, e que aconteceu em função de intervenção do ministro da Fazenda, preocupado com ajuste fiscal, é a obrigação de mais retenção de impostos ainda, já pela tomadora, e ela tendo que recolher tudo, e não a empresa prestadora, o que não tem muito sentido, né? O governo está partindo do pressuposto que não tem saúde econômica as empresas de prestação de serviço, né? O que, na maioria dos casos, não é verdade. Se existe isso, é exceção, né? E a retenção de uma parte do valor da fatura, não o recolhimento dos impostos, já dá uma garantia para o trabalhador, né? Se ele fizer a retenção, todo mês, por exemplo, ao pagar uma fatura, a prestadora apresenta uma fatura. Muitas empresas, inclusive, já fazem isso, independente da lei que está por vir, né? Ao apresentar a fatura, ela tem que apresentar também tudo que ela recolheu de encargos dos funcionários no mês anterior, senão ela não paga a fatura. Então, recolheu o fundo de garantia, pagou os salários e assim por diante, recolheu a previdência social. Se ela não apresenta essas guias recolhidas, ela abate o valor correspondente da fatura. Então, esse é um sistema que dá segurança, mas como o ministro quer que a tomadora recolha os impostos, ela nem tem condição, porque ela não tem os dados dos empregados terceirizados, ela não sabe, ela não tem acesso a cartão de ponto para saber quantas horas ele trabalhou, férias e vários outros detalhes, né, que só a prestadora tem, né? A simples retenção, até que ela comprove os recolhimentos, é suficiente e já garante,
né, os direitos dos trabalhadores. Esse eu acho que é o ponto mais polêmico do projeto, né? Um outro que a gente estranha, que não está sendo colocado, inclusive nas manifestações que têm ocorrido, promovido pela algumas centrais sindicais, né? Há outras que estão a favor do projeto, é o fato do projeto não se aplicar para o poder público, a administração pública direta, né? Que é, como eu já falei de início, um dos setores que mais terceiriza, né? E talvez fosse interessante que também o poder público, nos 3 níveis, né, União, Estado e município, também estivessem sujeitos a essa lei para dar tranquilidade, aí sim, para o trabalhador terceirizado que está prestando serviço em órgão público. Uhum. Delano, quais são, na sua opinião, né, quais são os impactos para o sistema produtivo, caso o PL é positivo para o sistema produtivo brasileiro? Sim, ele vai melhorar bastante o ambiente de negócios, né? As empresas, principalmente aquelas que atuam também no mercado externo, né, elas vão ter um maior poder concorrencial, elas vão ter mais agilidade com a terceirização, como eu já falei. Você pode manejar com mais agilidade, né, e eficiência alguns setores da empresa, né, que você tendo funcionários diretos, empregados seus, a legislação seletícia ela é muito burocrática e impede isso. Então, com a terceirização, você vai ter essa agilidade. E eu não vejo prejuízo para o trabalhador, porque ele vai ter todos os direitos garantidos na empresa prestadora de serviço. Ele continua tendo todos os direitos de um empregado, só que ele não está na empresa tomadora. Ele é funcionário da empresa prestadora e vai ter todos os seus direitos garantidos, né? Aí entra, é importante a figura do sindicato. Uhum. O sindicato vai ter que fazer um trabalho específico, voltado para que ele tenha efetivamente cada vez mais benefícios e direitos respeitados através da negociação coletiva. Eu ia perguntar justamente isso, né? Para os trabalhadores terceirizados, o que muda em caso de aprovação do PL de como está proposto hoje, né? Não sei se você está acompanhando esse projeto desde o início. Sim. Você consegue ilustrar alguma situação para a gente de mudança? Ele vai, para o trabalhador, vai melhorar a situação. Porque hoje, se a empresa prestadora de serviço, ela não pagar os seus direitos, não recolher a previdência, o fundo de garantia normalmente, se ela atrasar, tudo isso, ele vai ter que sair da empresa, entrar com uma reclamação trabalhista. Esse é o cenário hoje, né? Às vezes ele descobre que não foram recolhido isso só quando ele está saindo da empresa, né? Com o sistema previsto na lei, dessa garantia essa garantia financeira que a empresa prestadora tem que dar já no início do contrato, ou mês a mês, ele tem a segurança de que, de um jeito ou de outro, todos aqueles encargos vão estar sendo recolhidos, visando a sua aposentadoria, visando o fundo de garantia para aquisição de casa própria. Então, a vantagem maior do projeto é essa: ele vai dar maior segurança financeira para o terceirizado. Você acredita que vai passar da forma como foi proposto? Eu acredito que ele deve ter algumas alterações pontuais. Quais né? seriam esses pontos, por exemplo?
talvez a parte do recolhimento direto pelas tomadoras dos impostos. Eu acho que isso dificilmente vai passar, embora seja a intenção do governo, né, é muito mais sensato e produz o mesmo resultado que o ministro da Fazenda quer, a empresa tomadora apenas reter os impostos e não ficar recolhendo, né, valores que ela não sabe exatamente quais são os valores que ela tem que recolher. Então, basta ela reter os encargos devidos pela prestadora todo mês e liberar o valor assim que a empresa apresentar as guias recolhidas. Quer dizer, garante um sistema melhor para a tomadora, para a prestadora e para os trabalhadores também. Okay. Esse é um ponto que eu acho que deve ser alterado. Nos próximos dias. Né? Nos próximos dias. Delano, para encerrar, gostaria que você fizesse aí uma observação sobre quais são as perspectivas para a terceirização no Brasil nos próximos anos, na sua visão, na visão da FEComércio, com ou sem aprovação do PL. Você acha que, se for o caso de não ter aprovação do PL, as leis elas vão vir naturalmente para esse setor? Olha, pela votação já que o texto base teve, né, a semana passada, eu acredito que o projeto vai ser aprovado, né? Ainda que sofra alterações, ele deve ser aprovado, porque todo o mercado, inclusive o governo, quer ver isso regularizado, né? Uma atividade devidamente regulamentada. Foi uma votação expressiva, né, de 324 a favor e 160 contra. E no Senado deve acontecer também o mesmo percentual, né, de aprovação. Eu acredito que ele vai ser aprovado e com isso vai dar uma tranquilidade para todos os envolvidos, né, até para o governo, né, para as empresas prestadoras, tomadoras, para os trabalhadores. Eles vão ter mais garantia do que tem hoje, nesse sentido, né, dos recolhimentos, das retenções feitas, que está previsto na lei. Delano, nós temos aqui duas perguntas de internautas, tá? Elas são bem parecidas e eu vou fazer aqui uma junção delas para você responder para a gente. Tá certo. O João Paulo e Suzana Pedroso, ambos de São Paulo, capital, eles perguntam o seguinte: quais são os marcos legais da terceirização em outros países e se são similares aos brasileiros? Não sei se você acompanha essa questão da terceirização fora do Brasil, mas pelo menos pelo que você acompanha aqui do Brasil, você pode falar um pouquinho sobre esse sistema lá fora? Posso. Lá fora a legislação ela é mais flexível, né? Hoje, em função da nossa CLT, que já tem mais de 70 anos, as empresas foram buscando alternativas, né, de não ficar sujeita a tantos encargos, né, o Brasil é um dos campeões de carga tributária. Então, a terceirização ela surgiu espontaneamente como uma forma de você não ter tanta burocracia e tantos encargos. Lá fora, isso, na minha visão, ela já está bem mais avançada. Já existe muito mais terceirização do que aqui no Brasil, de maneira geral. Você pode pegar, acho que a maioria dos países, isso é feito de forma natural, né, com esse foco na especialização do trabalho, na qualificação da mão de obra, numa determinada área específica. Ok, muito bom. Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Eu quero mais uma vez te agradecer, deixá-lo à vontade para fazer aí mais alguma observação, as últimas considerações que você queira deixar aí para a gente. Tá. Eu só gostaria de
fazer uma última observação com relação às manifestações, né? Tem centrais a favor, centrais contra o projeto, e o que a gente estranha nessas manifestações é que nenhuma delas está pregando que o poder público, a União, Estado e municípios, também sejam sujeitos a essa lei, né? Eles estão excluídos pelo texto atual e, na nossa avaliação, seria bom que o governo também, nos 3 níveis, estivesse sujeito a uma legislação, a um regramento da terceirização no serviço público. Ok. Muito obrigada, Delano. Ok. Bom, a todos que nos assistiram, muito obrigada, um grande abraço e até o próximo programa.